Pensa só, existe um único elemento que está na base de tudo, desde o nosso DNA até os combustíveis que movem o mundo. Hoje, a gente vai desvendar a história fascinante desse elemento e entender como ele moldou a nossa própria compreensão da vida. Pois é, essa é a pergunta que deixou os cientistas de cabelo em pé por séculos. Por muito tempo, o pessoal acreditava que existia uma linha quase mágica separando o que é vivo do que não é, sabe? Um verdadeiro mistério que desafiava a ciência. Bom, para a gente entender como chegamos na resposta, a nossa história começa lá no início do século XIX com uma teoria que tentava explicar a química dos organismos vivos, uma ideia que ficou conhecida como vitalismo. A ideia era basicamente a seguinte: as substâncias orgânicas, aquelas que vinham de plantas e animais, tinham dentro delas uma tal de força vital, uma energia da vida. E o mais importante, acreditava-se que era impossível, simplesmente impossível, replicar essa força em um laboratório. O que essa teoria fazia, então, era criar um muro, uma divisão total. De um lado, você tinha o mundo orgânico dos seres vivos, que era governado por essa tal força vital. Do outro, o mundo inorgânico dos minerais, da matéria sem vida. Eram vistos como dois universos químicos completamente separados. Um não se misturava com o outro. Só que, como em toda boa história da ciência, a nossa tem uma reviravolta daquelas. Um único experimento que não só questionou, mas que simplesmente demoliu essa crença antiga. Olha, a mudança foi um verdadeiro terremoto. Antes de 1828, a força vital era um fato, ponto final. Mas aí, nesse ano, um químico alemão chamado Friedrich Wöhler, quase sem querer, fez algo dentro do laboratório dele que todo mundo jurava que era impossível. O que o Wöhler fez foi o seguinte: ele pegou uma substância que não era viva, inorgânica, e transformou ela em ureia, que é um composto encontrado na urina, ou seja, indiscutivelmente orgânico. Com um experimento só, ele provou que aquela barreira entre o mundo vivo e o não vivo simplesmente não existia. A química orgânica foi redefinida para sempre a partir daquele dia. Então, como essa ideia de força vital indo por água abaixo, a ciência finalmente pôde focar no verdadeiro astro por trás da química da vida. E não era uma força mística. Era, na verdade, um único e super versátil elemento químico. 6. Guarda bem esse número. Esse é o número que define o nosso herói, o número atômico do carbono. E o segredo de todo o seu poder está na estrutura dele. É que, com 4 elétrons na sua camada mais externa, o carbono é como se tivesse 4 bracinhos sempre prontos para se conectar com outros átomos. Essa capacidade de se ligar é a chave que permite que ele forme o esqueleto de moléculas gigantescas e supercomplexas. Foi aí que um químico chamado Auguste Kekulé botou ordem na casa e resumiu todo esse entendimento em 3 regras fundamentais. Pensa neles como superpoderes do carbono, que explicam por que ele é tão, mas tão especial. Bora dar uma olhada nesses superpoderes? Primeiro, a tetravalência. Isso quer dizer que ele sempre faz 4 ligações, o que o torna um conector perfeito no mundo dos átomos. Segundo, ele adora se ligar a si mesmo, formando cadeias longas, estáveis, como se fossem elos de uma corrente, que ainda podem se fechar e formar anéis. E terceiro, ele consegue formar ligações de diferentes forças, simples, duplas ou triplas. São essas 3 regrinhas que dão ao carbono a capacidade de construir uma variedade quase infinita de moléculas. E é aí que está o pulo do gato, a razão pela qual existe uma química da vida tão rica, tão diversa, desde uma molécula simples como o metano, até as hélices complexas do nosso DNA, tudo se resume a essas propriedades únicas do carbono. Ok, agora vamos sair um pouco do mundo dos átomos e voltar para o nosso mundo, porque a gente vê e toca todos os dias. Vamos conectar tudo isso. É só dar uma olhada em volta. Sabe os remédios que salvam vidas? A comida na nossa mesa? Os combustíveis que movem a nossa civilização? Cosméticos, produtos de limpeza, plásticos, tecidos? Cada um desses itens só existe por causa da capacidade incrível do carbono de se combinar e formar milhões de compostos diferentes. Ele é literalmente a base do nosso mundo moderno. No fim das contas, a história do carbono mostra pra gente como uma única descoberta pode virar a ciência de cabeça para baixo, desde derrubar uma ideia de força vital até construir a base da tecnologia moderna. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. Sabendo do poder que esse elemento tem, qual será o próximo capítulo que a gente vai escrever com ele?